Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre As Alegrias da Maternidade, que é um romance da Bucha Emecheta, publicado originalmente em 1979 e que chegou aqui ao Brasil em 2017, se não me engano, pela TAG, sendo republicado algum tempo depois pela editora dublinense. Eu li este livro no ano passado porque ele foi o mais votado em uma enquete que eu fiz com apoiadores e apoiadoras do canal. E de vez em quando, por algum motivo que eu desconheço, eu leio um livro, gosto dele e na minha cabeça eu gravei o vídeo sobre aquele livro. Foi exatamente isso que aconteceu aqui com As Alegrias da Maternidade. Pois bem, há 2 meses eu reli esse livro para poder fazer um determinado trabalho e depois que eu terminei essa releitura, eu fiquei pensando, nossa, será que eu falei de tal aspecto naquele meu vídeo? E fui procurar o tal vídeo, ciente de que eu o havia gravado, e descobri que, na verdade, essa gravação nunca existiu. Ou, na verdade, algo que eu acho pouco provável, talvez eu tenha gravado o vídeo e deletado depois. Não me lembro. Eu acho mais fácil eu simplesmente não ter gravado e só, sei lá, ter me confundido na hora de postar aqui esse material para vocês. O fato, então, é que apesar do atraso, cá estou eu finalmente para falar de As Alegrias da Maternidade, que é um romance que, em mais de um aspecto, me fez lembrar bastante de Poncia a Vicêncio, que é um romance da Conceição Evaristo, para o qual já tem vídeo no canal. O link para esse vídeo vai estar na descrição. E aí, dentre esses vários aspectos que eu acabei identificando como aspectos comuns a ambos os livros, eu vou ressaltar aqui 3 desses aspectos, sendo que o primeiro deles diz respeito à rasura que ambas as narrativas promovem em relação ao romance de formação tradicional, na medida em que as autoras destes livros tensionam essa forma literária que é o romance de formação a partir de uma perspectiva feminina. Então, se você pega os grandes romances de formação, você há de perceber que, na maioria das vezes, eles têm um olhar muito masculino. Então, nós acompanhamos a formação de um homem, né, que sai de um ponto X e se encaminha para um ponto Y. Né? Então, esse processo de amadurecimento, geralmente, em romances de formação mais tradicionais, esse amadurecimento se refere a figuras masculinas e ambas as autoras mudam isso ao tratar desse desenvolvimento, dessa formação de mulheres. A segunda coisa que acabou, na minha leitura, aproximando esses 2 romances é o modo como ambas as autoras trabalham com o tempo dentro dessas narrativas. Então, por exemplo, em Poncia a Vicêncio, a Conceição Evaristo faz vários recuos e avanços no enredo, ao passo que aqui, em As Alegrias da Maternidade, a autora, que é a Bucha Emecheta, recorre a uma técnica conhecida como in media res, e que era uma técnica muito usada em textos gregos, naquelas grandes epopeias. Essa técnica, eu falei textos gregos, mas depois eu afunilei para falar do gênero épico, que é onde essa técnica aparece de maneira mais expressiva. Mas enfim, o in media res funciona do seguinte modo: o enredo começa em um ponto avançado da narrativa e depois existe um recuo a um momento anterior que acaba explicando como o personagem chegou a um determinado lugar, como as coisas foram se desenvolvendo para que ele tivesse de lidar com uma determinada situação. Quando o romance aqui, As Alegrias da Maternidade, começa, a New Ego, ou algo do tipo, eu não sei pronunciar o nome desses personagens aqui, então me desculpe, eu vou deixar o nome dela aqui na tela, né? Mas enfim, a protagonista está procurando um lugar para cometer suicídio quando o romance se inicia. E ao longo dos capítulos seguintes, a gente fica sabendo o que aconteceu para que ela tomasse aquela decisão. Então veja que essa técnica de começar em um ponto e depois voltar para explicar o porquê daquilo estar acontecendo é aquilo que a gente chama de in media res. Além disso, o uso dessa técnica aqui no romance
acaba reforçando o caráter épico da narrativa e da vida dessa protagonista que nós vamos acompanhar. E a terceira coisa que eu achei incomum entre esses dois livros é o fato de que ambos os romances acabam discutindo, cada um a seu modo, sobre o lugar de subalternidade ocupado pela mulher, pobre e negra. No caso específico aqui de As Alegrias da Maternidade, essa discussão é reforçada pelo contexto colonial, o que aproxima bastante essa ideia de subalterno que nós temos aqui no romance da Bucha e Mecheta do conceito de subalterno discutido pela Gayatri Spivak lá em Pode o Subalterno Falar. Isso porque, naquele texto, a Spivak discute sobre o modo como a produção cultural ocorre no âmbito colonial e a autora defende que o subalterno, dentro desse contexto, é aquele que faz parte da camada mais baixa da sociedade e que, por isso mesmo, acaba sendo excluído do mercado e da representação política. De modo que, com isso, o subalterno não pode se tornar um cidadão pleno diante do extrato social dominante que acaba sendo imposto pela dinâmica colonial. Considerando, então, esse contexto colonial em que se passa a narrativa aqui de As Alegrias da Maternidade, assim, a autora era nigeriana, portanto, é nesse contexto colonial que se passam as ações narradas no livro, mas enfim, considerando esse contexto, nós temos aqui pelo menos 3 mecanismos que ajudam a subalternizar as mulheres. O primeiro desses mecanismos é a cultura inglesa que subjugava a população local nigeriana. O segundo desses mecanismos é a cultura Igbo, a qual a protagonista pertence originalmente. E o terceiro desses mecanismos é a cultura Yorubá, com a qual a protagonista entra em contato ao se mudar de sua terra natal para a cidade de Lagos. Isso porque nessas culturas tradicionais, a mulher, pelo menos a partir daquilo que fica posto no romance, evidentemente, mas enfim, nessas culturas tradicionais, a mulher era reduzida à sua função reprodutiva. E para explicar isso, eu vou aqui voltar àquela informação que eu disse antes, que o romance começa em um ponto avançado da narrativa. Por quê? Como eu disse, a Nuego está indo se matar. E o que a gente fica sabendo ao longo dos próximos capítulos é que ela tomou essa atitude porque, mais uma vez, ela havia fracassado nessa missão de ser mãe. No passado, quando ela ainda morava perto de sua cidade natal, a protagonista não conseguiu engravidar do primeiro marido. E claro que todo mundo julgou que a culpa era dela, porque afinal de contas, nunca que um homem seria visto como alguém infértil. A infertilidade era associada, era atribuída apenas às mulheres, né? E essa desconfiança ou essa acusação sofrida pela protagonista ficou ainda mais explícita, ficou ainda maior depois que esse marido, que era um sujeito inserido em um contexto cultural em que a poligamia é uma coisa incentivada, né? Esse marido, então, ele arruma uma outra esposa, uma segunda esposa, e essa segunda esposa engravida muito rapidamente desse marido, de modo que as pessoas falam, bom, então a culpa realmente é da primeira esposa que não conseguiu dar filhos ao marido. Evidentemente que isso gera uma tensão que vai se tornando cada vez mais insustentável e a Nuego acaba se divorciando desse primeiro marido e voltando a morar com o pai. Tempos depois, ela se casa de novo e dessa vez ela consegue engravidar depois de recorrer a uma série de procedimentos próprios da cultura dela, sobre os quais eu vou falar mais pra frente. Então ela faz esses procedimentos e finalmente ela consegue engravidar. Só que, infelizmente,
essa criança acaba morrendo ainda com pouco tempo de vida, o que faz com que a Nwego pense que ela não servia para ser mãe, e uma vez que ela cresceu ouvindo que ser mãe era a maior alegria que uma mulher poderia ter, e que na verdade aquela era a única função das mulheres em sociedade, na medida em que ela não consegue ter filhos, então segundo essa mentalidade introjetada pela protagonista, isso significava que a vida dela não tinha sentido nenhum, né? E aí tem um trecho muito interessante, na página 235 dessa minha edição, em que está dito o seguinte: embora os homens de Ibusa, que é a cidade natal da protagonista, admirassem uma mulher trabalhadora e rica, a vida dessa mulher perdia toda a relevância caso ela não deixasse filhos homens atrás de si, quando partisse. E aí essa reflexão prossegue. Então veja, se a protagonista não consegue ter filhos, então não tem para que ela continuar vivendo dentro dessa lógica aqui. Daí o livro começa exatamente quando ela está indo cometer suicídio. Mas é claro que ela não consegue fazer isso porque as pessoas que estavam passando pelo local acabam impedindo que ela tomasse uma atitude tão extremada. Só que, por outro lado, essa mulher, né, essa protagonista, não é completamente submissa a esse segundo marido, como uma mulher deveria ser dentro desse sistema de subalternização, né? E essa insubmissão da Nwego em relação ao marido se deve principalmente a duas coisas. A primeira dessas coisas é que a protagonista era filha de um grande líder e veio de uma família muito abastada, de modo que ela estava muito mais acostumada a mandar do que em obedecer, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: assim que a protagonista conhece o marido, que é um sujeito chamado Naif, ela ficou chocada porque esse marido trabalha lavando as roupas de uma família de colonos. E ele era tão submisso a essa família, principalmente a patroa dele, que ele se via obrigado a ir à missa todos os domingos, de modo que ele foi aos poucos se distanciando daquela sua cultura Igbo original. Né? E ele faz isso, evidentemente, para ele não perder o emprego, para ele não se indispor com ninguém, né? Porque afinal de contas ele poderia muito bem ser mandado embora a qualquer momento. E aí, veja, a protagonista então, que vem dessa família abastada, chega, e mais do que abastada, ela vem de uma família tradicional, na qual o homem tem um papel social muito específico, aí ela chega à capital e percebe que o marido dela não segue em nada aquela cartilha com a qual ela estava acostumada. Então ela fica ali sem saber muito bem como lidar com essas informações. E aí na página 73, a protagonista está conversando ali com uma vizinha, que também, enfim, cujo marido também trabalha ali para aquela mesma família de colonos. E aí uma delas diz o seguinte: os homens daqui estão muito ocupados em ser empregados dos brancos para poder ser homens. Eles já não têm hombridade. O lamentável é que não têm noção disso. A única coisa que eles enxergam é o dinheiro, o cintilante dinheiro dos brancos. E aí a protagonista diz: mas meu pai libertou seus escravos porque o branco diz que a escravidão é ilegal. Só que os nossos maridos parecem escravos, não acha? E aí a vizinha responde: todos são escravos, inclusive nós. Quando os patrões maltratam nossos maridos, eles descontam em nós. Então veja que aqui nós temos algumas coisas muito interessantes. Primeira delas, essa divisão entre o dinheiro dos brancos e o dinheiro dos pretos. Esses maridos, eles querem o dinheiro dos brancos, né? E a segunda coisa é que os brancos poderiam ter empregados que trabalhassem em condições análogas à escravidão. Ao passo que os pretos, né, como é dito aqui, os negros, eles não podem ter escravos, porque isso é contra a lei. Então veja que é muito interessante porque comentários como esses nos fazem perceber toda uma dinâmica social muito específica desse momento de colonização. Então veja que a convivência entre a Nwego e o Naif, que é esse segundo marido, só foi se tornando mais amistosa
depois que ela finalmente conseguiu engravidar. E, inclusive, ao longo do romance, a protagonista engravida 9 vezes, mas aí 2 desses filhos acabam morrendo, de modo que no fim da narrativa ela é mãe de 7 filhos. E aí vem a questão. Isso significa que nem a protagonista e nem aquele primeiro marido dela eram inférteis, porque o marido conseguiu engravidar a segunda esposa. E ela conseguiu engravidar desse segundo marido. Logo, ela não é infértil também. Então, se é assim, por que ela não engravidou naquele primeiro momento? E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Na cultura Igbo, pelo que eu pude perceber a partir dessa minha leitura aqui, existe um conceito chamado Shi, ou Chi, sei lá, vou deixar aqui na tela para que você veja. E esse conceito é usado para designar tanto uma espécie de espírito mentor, quanto a personificação do destino da pessoa, na medida em que esse Shi influencia na vida do seu protegido. De modo que cabe ao protegido não desagradar o seu Shi, para que essa influência não seja uma influência negativa. Então veja só, o cara ele também não pode falar, quem comanda a minha vida é o meu Shi, portanto eu vou cruzar os braços e não vou fazer nada. Não, existe ainda essa ideia de um livre-arbítrio, digamos assim, porque a pessoa não pode desagradar esse espírito mentor, esse espírito protetor. Posto isso, no passado, antes mesmo da protagonista nascer, a mãe dela, e isso é uma coisa maravilhosa no livro, porque começa com aquela cena da Nuego indo se suicidar, só que aí, logo depois, a narrativa volta para antes dela ter nascido, para falar sobre como os pais dela se conheceram, para só então, capítulos depois, a gente voltar naquela mesma cena do início. Mas enfim, antes mesmo da Nuego nascer, a mãe dela tinha uma escrava, e aí a mãe, enfim, teve uma série de complicações na hora do parto, acabou morrendo. E segundo a tradição dos Igbos, quando o dono morria, o escravo tinha que ser enterrado vivo junto com o cadáver, para poder meio que, sei lá, servir o dono no outro mundo ou algo do tipo, né? O problema é que essa escrava da mãe da Nuego não aceitou nada disso. Ela sabia que essa era a tradição, só que ela não quis aceitar isso. E aí, evidentemente, que isso gerou ali uma série de problemas, mas o fato é que, por conta dessa circunstância, todo mundo na família da Nuego começou a acreditar que, na verdade, a Shi, da protagonista, era o espírito dessa escrava do passado. E aí, para se vingar daquilo que haviam feito com ela, essa escrava impedia a Nuego de engravidar. Então, para apaziguar esse espírito, a protagonista fez várias orações e vários sacrifícios, né, ao longo de algum tempo, e pelo visto, esses procedimentos, como eu chamei antes, deram certo, já que a protagonista engravidou, como eu disse, 9 vezes. De modo que, de certa maneira, chega um momento do livro em que você fica feliz, né? Você vê essa personagem que ela viveu a vida toda querendo ter um filho, não conseguindo, você fica triste por ela. Quando ela consegue ter o primeiro filho, você fica feliz. Só que quando vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e etc., você começa a ficar preocupado. Então, aquilo que de início parece uma bênção, aos poucos vai meio que se convertendo em um castigo, porque sustentar 7 filhos, sendo que 2 acabaram morrendo, né, dessas 9 gestações, sustentar 7 filhos não é lá uma das coisas mais fáceis do mundo. E essas dificuldades aumentam ainda mais porque o marido da protagonista, né, que é o Naif, ele perde o emprego nessa casa de colonos, aí depois ele vai trabalhar em um barco, então ele passa mais de um ano fora de casa, e quando ele volta, ele diz que ele trabalhou tanto durante essa viagem que ele resolveu tirar um período sabático. Então, tudo que ele quer da vida é sair por aí pelos bares, brincando com os amigos, bebendo, tocando violão, etc. Né? Vivendo ali, levando ali uma vida o mais boêmia possível. E aí, quando o Naif finalmente volta a trabalhar, ele consegue um emprego como cortador de grama
em uma empresa ferroviária. E mesmo esse emprego, que é um emprego que paga mal, evidentemente, ele não dura muito tempo, já que nessa época a Inglaterra entra na Segunda Guerra Mundial e obriga os nigerianos a ir para o campo de batalha. E isso inclui o Naif, que, mais uma vez, é mandado para longe de casa durante muito tempo, e agora, sem a certeza de voltar, porque ele pode morrer na guerra, né? E aí tem um momento muito interessante em que um personagem está conversando, um amigo da família está conversando com a Nuego, e aí ela diz, olha, o seu marido foi enviado para lá porque nós somos nigerianos, então nós pertencemos aos ingleses assim como nós pertencemos também a Deus. Então veja que os ingleses, eles são postos nessa posição tão suprema que eles são quase divinos, né, dentro dessa estrutura social. Então veja que os nigerianos, eles tinham que se sujeitar a tudo aquilo que lhes era imposto. Daí esse marido ter meio que, na verdade assim, ele não se sujeita em um primeiro momento, ele é sequestrado mesmo, né, por agentes do governo inglês que acabam, enfim, afastando essas pessoas de suas famílias. E aí é claro que tudo isso torna a situação financeira da família da protagonista ainda pior. Como se não bastasse tudo isso, o Naif acaba herdando uma esposa de um irmão mais velho que ele teve, que acabou falecendo, e esse era o costume dos Igbos da época. Então, quando o irmão mais velho morria, as esposas dele ficavam para os irmãos mais novos. A sorte do Naif é que esse irmão mais velho tinha apenas uma esposa, né? E a presença dessa esposa, que aliás é uma mulher bem mais jovem do que a Nuego, torna tudo ainda mais difícil, tanto porque nós temos ali uma boca a mais para ser alimentada, quanto porque essas duas mulheres definitivamente não se dão bem. E aí todas essas brigas que elas acabam tendo culminam em um ponto tão insustentável, uma tensão tamanha, que a Adako, que é o nome dessa segunda esposa, decide ir embora dali e se tornar prostituta, já que ela mesma reconheceu que ela nunca conseguiu se adequar aos padrões impostos às mulheres pela cultura e que, por isso mesmo, ela tentaria viver segundo os padrões que ela própria iria criar para a vida que ela levaria a partir daquele momento. Ou seja, a Adako percebe que é possível usar o próprio corpo como uma arma meio que política de resistência, porque é disso que se trata. Ela se afasta dessa lógica cultural que dominava as mulheres, porque ela diz, olha, eu quero tentar encontrar uma lógica própria dentro dessa sociedade em que vivemos. Enquanto isso, a protagonista tenta sustentar a família vendendo cigarros, alimentos, lenha, ao mesmo tempo em que ela faz de tudo para manter os filhos homens, sobretudo o primogênito, na escola, ao passo que as mulheres, nessas filhas, meninas, elas tinham que aprender desde muito cedo como vender as coisas, como negociar, porque assim depois, quando elas se casassem, elas poderiam ajudar os maridos, né, os respectivos maridos, no sustento de suas casas. E aí tem uma coisa interessante sobre o filho sobre o filho primogênito da Nuego, que é um rapaz chamado Owisha. Ele sempre foi muito inteligente, ele sempre questionou muito as tradições, ainda que de maneira meio indireta. Então, por exemplo, ele desconfiava daquilo que os curandeiros falavam, daquelas soluções meio místicas que as pessoas arranjavam para alguns problemas. Esse menino sempre olhou com muita desconfiança para tudo isso. Por isso mesmo, quando esse rapaz chegou à fase da vida em que você tem que parar de estudar e decidir se vai trabalhar ou se vai seguir a carreira universitária, o Owisha acabou optando por esse segundo caminho, né? Então, e não só ele resolveu fazer um curso universitário, como ele decidiu também fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, ao invés de trabalhar para poder, enfim, ajudar no sustento da casa. E isso, evidentemente, que gerou uma série de conflitos na família, principalmente com o Naif. E aí, é interessante porque, como o Naif, como esse pai, sempre foi privilegiado pelas tradições, ele se coloca como um homem tradicional.
Por outro lado, como a Nuego era mulher e, portanto, era subalterna dentro dessa lógica cultural, a protagonista sempre conseguiu lidar muito melhor com a influência da cultura dos colonizadores, de modo que essa protagonista ocupa uma posição intervalar entre duas culturas, entre duas visões de mundo, entre dois maridos, se a gente pensa ali naquele primeiro casamento dela. Ela viaja entre duas cidades, ela tem duas posições diferentes em relação à maternidade. Então, ora ela é vista como infértil, ora ela tem uma fertilidade que acaba se tornando problemática, né? Então veja que tudo isso acaba salientando o quão irônico é o título do romance, porque um livro chamado As Alegrias da Maternidade, esperaria-se que um livro com esse título tivesse ali uma série de coisas boas acontecendo. E definitivamente não é isso que acontece aqui ao longo da vida da protagonista. Então, por causa dessa necessidade de pensar em questões materiais para sustentar a casa, dadas essas ausências prolongadas do marido, a protagonista vai aos poucos se distanciando de todas aquelas tradições inquestionáveis que ela tinha assim que ela chegou em Lagos. Ela foi se distanciando daquele olhar que via o mundo dividido entre forças físicas e forças metafísicas ocupando o mesmo espaço, o que não significa que ela negue as tradições, mas sim que a Nuego percebe que é preciso adaptar essas tradições a um mundo moderno no qual a oralidade, por exemplo, estava perdendo força, então era preciso saber ler e escrever, daí essa necessidade de educar os filhos. Assim como, por exemplo, a violência já não resolvia, já não era útil o suficiente para resolver os problemas. Né? Então, por exemplo, na cultura tradicional, você poderia ter algumas atitudes violentas. Nessa cultura dos colonizadores, a violência não era algo bem aceito. Tanto é assim que se você fosse muito violento, você acabava sendo preso. Né? E aí, por outro lado, como o Naif não soube se adaptar às mudanças, ele praticamente enlouquece nos últimos capítulos do romance. E aí, para saber exatamente o que aconteceu, você vai ter que ler o livro, porque eu não entrarei em maiores detalhes. Então, aqui nós temos um elemento externo, que é essa cultura do colonizador, que vai aos poucos modificando o modo como a protagonista lida com a própria cultura. E isso me fez lembrar de dois textos. O primeiro desses textos é uma peça do Lúcio Cardoso chamada O Filho Pródigo. Essa peça está aqui no Teatro Reunido do Autor. Eu fiz 2 vídeos sobre este livro aqui do Lúcio Cardoso. Eu vou deixar certinho o vídeo em que eu falo sobre a peça chamada O Filho Pródigo na descrição. Mas enfim, naquela peça do Lúcio Cardoso, nós temos uma família negra que vai aos poucos sendo destruída a partir do contato com uma mulher branca que aparece ali na fazenda onde eles moram em um determinado dia. Então esse foi o primeiro texto que eu lembrei, pensando nessa dinâmica entre o externo e o interno. E o segundo livro do qual me lembrei bastante a partir dessa mesma dinâmica foi aqui de Os Pescadores, do também nigeriano Chigozie Obioma. Esse daqui foi o primeiro romance do autor, já tem vídeo para ele no canal também, o link vai estar na descrição. E esse romance aqui fala sobre uma família destruída depois de receber uma profecia de que um irmão mataria um dos outros. Né? Então, aqui nós também temos esse elemento externo, a família, desestruturando aquilo que antes era ordeiro dentro dessa lógica familiar. E é isso que acontece também aqui na peça do Lúcio Cardoso, e isso também vai acontecer aqui em As Alegrias da Maternidade. Então, um dos grandes temas desse romance aqui da Bucha e Mecheta é justamente essa tensão cultural que desloca o olhar da protagonista ao longo do livro. E é nesse deslocamento que reside a formação que nós acompanhamos aqui na vida dessa mulher. Né? E uma das coisas que acaba sendo deslocada por esse olhar multicultural, digamos assim,
é o conceito de maternidade mesmo. E isso nos faz pensar que alegrias são essas às quais o título do romance alude. Por tudo isso, fica aqui a minha forte indicação de leitura, né, desse As Alegrias da Maternidade. Fiquei com bastante vontade de ler outras coisas da autora. Não sei se existem outras publicações dela por aqui. Se você tem algum outro romance dessa Bucha e Mecheta para me sugerir, por favor, diga lá embaixo nos comentários, certo? Eu vou deixar certinho na descrição os links para esses vídeos que eu fui citando e vou deixar também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no YouTube, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um daqueles planos. Agora, se você já contribui, fica aqui o meu agradecimento. E para você aí que quer contribuir, mas que não pode ou não quer fazer isso financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, enfim, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.